Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, mais uma entrevista. Vamos conversar com a jornalista Laura Matos, que também é mestre em comunicação social da USP, tem uma coluna sobre educação no jornal Folha de São Paulo. Em 2019, lançou o livro Herói Mutilado, Roque Santeiro, os Bastidores da Censura, a TV na Ditadura, livro da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, da Companhia das Letras. Então, Laura Matos, primeiramente agradecer você ter aceito o nosso convite para essa conversa. Oi, Anderson, tudo bem? Eu é que agradeço por você ter me chamado para conversar com você e com seus ouvintes. Vai ser um prazer. E, para começar a nossa conversa, né, peço para que você explique para o nosso ouvinte como você, né, no livro, consegue reconstituir os embates, né, de Dias Gomes com esse texto de Roque Santeiro, os embates com a censura, né, como foi o contexto de seu acesso aos pareceres dos órgãos de repressão, especificamente o do Departamento de Censura e Diversões Públicas, né? Como você conseguiu contextualizar a censura a Roque Santeiro a um grande todo da repressão cultural que acabou se tornando ali um instrumento de poder da ditadura em sintonia com várias formas de repressão de um momento muito difícil de nosso país entre 1964 e 85. Anderson, eu acho que a forma como eu cheguei a esse livro, o processo, eu acho que explica um pouco isso que você está perguntando, porque a minha intenção inicial, eu cobria televisão, na época eu fazia reportagem sobre televisão, era repórter da Ilustrada, né, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, e eu me interessei pela história da TV. Então eu tirei um período sabático, que era uma política que o jornal tinha para investir em aprimoramento acadêmico e cultural dos jornalistas, né? E eu decidi, então, né, nesse momento, buscar um projeto. Eu comecei a estudar a história da televisão e eu fiquei encantada com a história da TV e como a história da TV tem uma força incrível para explicar muito do nosso país, né, da política, da cultura e da relação entre política e cultura e comunicação. E então, eu sempre tive um sonho de fazer uma biografia, continuo com esse sonho, né? E comecei a buscar, nessas leituras que eu fazia da história da televisão, um nome que pudesse ser do meu interesse, que eu achasse que valeria uma biografia. E me interessei pelo Dias Gomes, e aí comecei a estudar mais a fundo e decidi que eu ia tentar, então, escrever uma biografia dele. E parti para essa busca de documentos, né, de fontes sobre o Dias Gomes. Então, procurei a família dele, que tem tem a viúva dele, que é a Bernadette Lísio, tem os filhos do primeiro casamento dele com a Janete Claire, né? Então eu fui conversar com eles e aí comecei a ter acesso toda essa fonte de documentação. Com a Bernadette Lísio eu tive acesso ao acervo pessoal dele, que tem troca de correspondências, tem eu acredito que é o mais primoroso documento que eu trago nesse livro, que é um diário que ele escreveu entre 59 e 62, que é justamente na fase em que ele criou as obras que se tornaram os pilares da dramaturgia dele, né, que foi o Pagador de Promessas, o próprio Bem Amado. Então, eu tive acesso a essa documentação, peguei assim, os principais jornais da época e fiz uma pesquisa relacionada a Dias Gomes no acervo de jornais, por exemplo, o Globo, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estado, Revista Veja, enfim. E fui criando aí esse corpus da pesquisa, né? E daí você perguntou especificamente sobre a documentação relacionada ao Arquivo Nacional, que é o SNI, né? Essa parte da pesquisa, essa parte da documentação, para você ter acesso a ela, você precisa de autorização da pessoa que você está buscando ou dos familiares, né?
E então eu consegui, assim, com a viúva e os filhos, através de um advogado, a gente fez a documentação para que eu pudesse ser autorizada a buscar tudo que há de registro dele no SNI. Sim. E essa parte é super importante, porque aí quando você traz o nome de alguém, aí você tem também, acaba tendo acesso a outras pessoas que estavam envolvidas naquele momento, nas obras que ele estava fazendo, na vida dele e tal, e na própria história da televisão, né? E como o SNI via a teledramaturgia, a participação desses autores que eram ligados ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda na televisão. Então foi criando esse corpus bem rico, assim. E quando eu acabei nessa busca, achando essa história do Rock Santeiro, que é o seguinte, né? A novela que se tornou um fenômeno da nossa cultura, que foi exibida em 85, ela começou como uma obra que foi censurada em 1965, no dia da estreia, quer dizer, um ano após o golpe militar. Depois ele foi vetada no teatro, chamava O Berço do Herói. Aí depois o Dias Gomes foi para a televisão, porque o teatro dele foi praticamente todo censurado. Ele foi trabalhar na televisão, que ele precisava se sustentar, ele nem era tão, assim, animado com essa ideia naquele momento de trabalhar na televisão, mas ele teve que ir. E aí ele começou a transpor as obras dele do teatro para a televisão, né? E aí o Berço do Herói foi tornada o Rock Santeiro. Eles disfarçaram um pouco a história porque a obra estava vetada. Então eles mudaram um pouco, né, a história, mas acabou que a ditadura ficou sabendo ali que, através de um grampo ilegal que era o Berço do Herói, e proibiu na véspera da estreia na Globo, que foi uma coisa assim, muito marcante, né? A Globo leu um editorial, foi a primeira vez que a Globo se posicionou publicamente contrária à censura, né? E depois essa novela foi finalmente, quando acabou a ditadura em 85, a Globo resolveu resgatar essa obra para marcar a volta da liberdade de expressão e o fim da ditadura. Quando eu vi essa história, eu decidi deixar de lado, pelo menos por hora, assim, a ideia de uma biografia do Dias Gomes e falei, aqui tem uma história muito interessante. E fiz esse recorte. Aí quando eu fiz o recorte dessa obra censurada em 3 momentos, no começo, no meio e no fim da ditadura militar, aí eu fui buscar especificamente a documentação sobre essa obra. E aí que eu cheguei ao departamento de censura, né, de versões públicas, isso é interessante falar para os seus ouvintes, né, que são todos documentos que são públicos. Qualquer pessoa pode ir lá né, fazer uma requisição para ter acesso a documentos de censura de determinada obra. Então eu fiz essa busca por tudo que estivesse relacionado a Berço do Herói e Rock Santeiro. Então, com um mix dessa documentação, e aí eu fui ouvir as fontes, né? Eu fui ouvir as pessoas que estavam, enfim, que participaram de todo esse processo, que conheciam o Dias Gomes e tal, e aí a gente consegue fazer um mix. Eu acho que é por isso que acabei relacionando, né, buscando. Eu acho que o rico, né, porque eu acabei fazendo a biografia da novela, de certa forma, né? E o que eu gosto das biografias é que você parte de uma história, um caso específico, digamos assim, ou no caso de uma pessoa, uma história de vida pessoal, para você contar uma história mais ampla, né? Uma história de um segmento cultural ou enfim, de uma fase do país. Então, foi o que eu busquei fazer com esse livro. Bom, sobre o que você falou, importante que você colocou que foram 3 momentos da novela durante a ditadura, a partir de 65 até a fase final da ditadura, 84, 85, quando a novela, a terceira versão, né, estreia, foi um sucesso, né, audiência estrondosa, e aí a primeira versão, Berço Herói, a peça censurada, mas o livro já estava fazendo um sucesso, né? E a peça com Milton Moraes, com Teresa Raquel, né? E depois vem a segunda versão com Beth Farias, Francisco Oco, e só que teve um detalhe, né, que você falou, os capítulos censurados, né, 36 capítulos censurados, houve esse pronunciamento
da TV Globo por ter sofrido essa mutilação extremada exatamente no dia da estreia. Só que teve um detalhe, né, um detalhe importante, que Dias Gomes vai dizer que, né, ele foi grampeado, né, e aí ele, nessa ligação, ele diz para a pessoa que ele conseguiu organizar, que na verdade era uma versão para de Berço Herói. E aí descobriram através dessa ligação, então, opa, não vai passar. E aí nessa terceira versão, já com Lima Duarte, como o Senhorzinho Malta, Regina Duarte, né? Então, penso que o enredo de Roque Santeiro foi propício para a liberdade de personagens pitorescos, personagens cheios de particularidade, personagens curiosos e principalmente personagens, como gosto de dizer sobre Lima Duarte, falava essa coisa do homem brasileiro, né? Personagens com cara de brasileiros, né? Tinha o Lutero Luiz interpretando o Dr. Cazuza, o Valdir Santana interpretando o Terêncio, o Maurício do Vale interpretando o Delegado Feijó, Nelson Dantas interpretando o Beato Salu, Arnaud Rodrigues interpretando o Cego Jeremias, João Carlos interpretando Toninho Giló, Armando Bogos interpretando Zé das Medalhas, e é claro, Tony Tornado interpretando Rodésio, né? E aí, uma outra coisa importante aqui, já que você citou os arquivos do Departamento de Censura de Versões Públicas, que é preciso que os nossos ouvintes entendam a relação com a censura a partir de 64. Você vai dizer o seguinte na página 16, que na ditadura o aparato legal para a censura foi o mesmo aplicado no Brasil durante os anos democráticos que se passaram durante o final da Era Vargas e o golpe de 64. Uma prova de que esse mal não é exclusividade de regimes de exceção. E sobre os vetos às cenas, aos personagens, você diz assim, né? Os vetos sempre compreenderam propósitos políticos, como fica claro na documentação da ditadura sobre as novelas. A moral burguesa, deliberadamente criticada pelos autores de esquerda, era, ao lado da segurança nacional, um pilar do regime autoritário. Para os militares, os comunistas infiltrados nos meios de comunicação tentavam destruir os valores tradicionais a fim de criar um clima de desagregação social favorável à derrubada da ditadura. Cada cena de adultério, cada beijo lascivo, cada personagem homossexual, entre outras perversões, eram considerados ataques diretos. Perversões entre aspas aí, né, entre Anderson? aspas, sim. Vamos esclarecer para o ouvinte, né? Claro, claro. Assim como está aqui também valores tradicionais, né? Isso, eram exato. considerados ataques diretos aos ditadores, né? Uhum. Então, o que eu estou colocando aqui é exatamente assim, o teor dos vetos, né? Que você encontra nesses documentos, né? Então, eu lhe pergunto, né? Como é que você conseguiu esmiuçar a coleta dessas observações, né? A coleta digamos assim, da intenção política, da intenção moral nesses documentos? É um processo, é um processo complexo, né, Anderson? E fazer um cruzamento assim de tudo isso, né? Quer dizer, você pegar, por exemplo, um documento que diga que a gente está tendo uma infiltração comunista de autores aqui na televisão, a gente precisa ficar atento e tal, né? O SNI falando. Então, era uma preocupação. Ali você sabe que essa era uma preocupação. Então, você vai estudar como que foi a história do Partido Comunista, que relação que o Partido Comunista tinha com a televisão, os autores queriam ou não fazer parte da televisão, por que eles foram para a televisão, né? E aí tem toda uma história aí dessa relação, e não só aqui do Brasil, como enfim, da linha do Partido Comunista Soviético e de como isso chegava ao Brasil, né? Enfim, de como que cada um, porque tudo bem, isso daí era, vamos supor, como que o Partido Comunista se colocava institucionalmente, digamos assim, mas também tinha as experiências únicas, pessoais,
como cada um viveu isso, o que o Dias Gomes pensava, daí você tem que ir atrás de fontes que contem como ele via isso, né? Então, assim, é um pouco isso, assim, você tentar pensar algo que o documento... Porque uma coisa que é interessante, o pessoal da história sabe bem isso, assim, é que o documento, ele é limitado, né? Ele não te responde. Você não pode fazer uma pergunta a mais para ele que não está ali, né? E eu acho que uma coisa que a gente deve também levar em consideração, que é super importante, é que os documentos da época da ditadura militar, os depoimentos, por exemplo, a gente tem que entender em que contexto aquilo foi feito, né? Então, por exemplo, tem depoimento do Dias Gomes lá, tem depoimentos que aparecem de outros pessoas da televisão ou do Partido Comunista que eu tenho acesso que dizem, então a gente fazia isso, ou essa reunião era... Mas em que condições ele declarou isso? Ele estava sob tortura, por exemplo, né? Então, assim, é muito delicado. Você não pode tomar algo que você acha num documento como verdade, só porque está no documento. O que você pode dizer a verdade é que o documento diz isso. Mas a partir do que o documento está te dizendo, você tem que ir cruzar com outras possibilidades de fontes, de pesquisa, e tentar ter essa leitura mais ampla do cenário para ver o que de fato aquilo pode te levar a concluir, né? Não sei se eu te respondi, mas é só para dizer que realmente, assim, vamos supor, se eu tivesse só os documentos, um só entre aspas, porque já é muito você ter tudo o que o SNI falou sobre Dias Gomes e TV e teledramaturgia. Mas seria só mesmo, porque se eu tivesse só isso, eu ia ter uma leitura de certa forma enviesada e simplificada daquilo, porque o que aquilo ia me dizer? Aquilo ia me dizer o que o SNI falou, mas significa que é exatamente o que o governo pensava? Significa que é exatamente... Você entendeu? Dentro do próprio SNI havia contradições, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Os documentos são preciosíssimos, mas eles precisam ser combinados, né, e com leitura de bibliografia, do que todo mundo já estudou, né, eu tive muita sustentação ali, muito apoio em todos os sentidos, inclusive generosidade do professor Marcelo Ridente, que é sociólogo da Unicamp, que tinha até uma entrevista com o Dias Gomes que ele fez para o trabalho dele, que ele estuda a sociologia da cultura na ditadura, né, e me forneceu a íntegra da pesquisa. O professor Marcos Napolitano, de História, que estuda a ditadura militar, eu também fiz aula com ele na USP, e daí a gente pôde trocar também, os dois participaram da minha banca, a professora Cristina Costa, que é de censura na USP, na ECA, que eu também estudei com ela, e a gente também trocou, e o meu orientador, né, que foi o Eugênio Butti, que me ajuda muito a ter esse olhar, assim, de tentar amplificar e de tentar... sempre, né, ir além, assim, buscar fazer mais. Anderson? Sim, estou te Oi, ouvindo. desculpa, eu achei que tinha caído. Sim. Não, então, eu não sei se eu respondi o que você perguntava, como era o meu processo, mas é um pouco isso, é fazer um cruzamento e aí tentar ir construindo uma linha narrativa, assim, que faça sentido pro leitor que não teve acesso a tudo isso, não está né, não necessariamente, porque eu busquei escrever. Aliás, foi a minha dissertação de mestrado, que foi depois transposta para o livro, com algumas adaptações. Mas mesmo no mestrado, assim, como eu sou jornalista, a minha busca é sempre ser clara, assim, e escrever para todo mundo que possa se interessar por aquilo, não necessariamente um acadêmico, um historiador, um sociólogo, né? Então, aí, buscar toda essa complexidade que a história tem, que a sociologia tem, para fazer isso comunicar isso de forma a mais simples possível, né, para que as pessoas realmente consigam entender aquilo que eu estou querendo contar, né. No fim, o gostoso é acompanhar uma história, né. Eu espero que o meu livro tenha cumprido esse papel.
Sim, porque o que você abordou sobre as fontes, né, que na história, né, abordamos os documentos, né, tentando entender o contexto cultural, político, social, né, toda uma atmosfera que envolve a produção dessas fontes, né, não para trazer exatamente uma, uma verdade, mas linhas de interpretação que se aproximem, em que as pessoas possam tentar entender o contexto em que foram produzidos. Né? Então, estava acontecendo uma, uma ditadura militar, culturalmente estava acontecendo tanta coisa. Então, esses documentos, eles dizem muito sobre isso. Né? Os funcionários desses órgãos, né? Os órgãos de vigilância, né? Foram homens do seu tempo, homens que carregavam essa atmosfera. Né? Então, uma outra coisa interessante que você já adiantou na sua fala, né? Chega um momento, fins dos anos 60, principalmente década de 70, o começo da produção das novelas no Brasil. E Dias Gomes, né, já tinha sido premiado, né, pagador de promessas, né, Palma de Ouro em 62, era casado com a novelista Jeanette Claire, né, que produziu Irmãos Coragens, e Dias Gomes também produziu, né, o Bem Amado em 73, Carga Pesada em 79. Então, a impressão que eu tenho com a obra de não só de Dias Gomes, como de outros autores desse contexto, né, de um registro, né, de uma tentativa de registro, não sei se seria, se foi intencional, né, de trazer o Brasil como ele é, trazer a brasilidade, trazer os hábitos, de mostrar, mas existia observando os pareceres, uma tentativa de asepsia, né, de não mostrar a existência de complexidade, do drama humano, da barbárie, e aí por isso a intervenção sobre personagens, sobre diálogos, né, de tentar, olha, isso aqui não vai poder, porque isso aqui não existe, então não vai poder dizer. Então, o que eu chamo assim de uma tentativa de expor uma brasilidade revolucionária, já que Dias Gomes, né, ele foi ligado ao Partido Comunista, que era chamado de Partidão, partido em que ele se filiou em 1944, e a impressão que eu tenho com os personagens, ele tentava passar alguma coisa, tentar mostrar, digamos assim, alguma inquietação ou chamar a atenção sobre esse Brasil a partir desses personagens. Então existia também aí uma questão com a imagem do Brasil nos anos 70. Quando você diz na página 107, gostei aqui da sua expressão, fala assim, confluência paradoxal. Uhum. Aqui, desse modo, a Globo, especialmente com suas novelas, tornou-se a principal ponte de uma confluência paradoxal de interesses militares e do Partido Comunista, cada um a seu modo e com objetivos contraditórios. Estava interessado em construir uma imagem do Brasil por meio da televisão. Então, não só o Dias Gomes, como outros personagens, tentavam dizer algo através da existência de personagens, através da existência de cenário urbano ou o cenário rural. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar, né, do Dias Gomes já é, é, nas novelas, né? Essa dificuldade que ele teve com a censura a partir das novelas, né? Anos Sim. 70. Então, ele foi para televisão porque ele foi inviabilizado no teatro. No primeiro momento, né, a ditadura se concentrou muito no teatro, primeiro porque quando em 64 a televisão estava começando a crescer, né, a televisão foi inaugurada no Brasil em 1950, né,
Então, ela não tinha toda a audiência, todo o poder de alcance que ela veio a ter ao longo do regime militar, inclusive fomentada pelos próprios militares, né? Então, no primeiro momento, o foco da censura foi o teatro, porque o teatro também ele concentrava ali os movimentos de esquerda, né? O discurso da oposição, os discursos da oposição, né? Então, o Dias Gomes foi trabalhar a contragosto na televisão, né? A Jeanette Claire já estava lá, a Jeanette Claire já era uma grande autora de radionovelas, né? A mulher dele, e ele acabou indo para lá, e aí eles tiveram ali que fazer um movimento de tirar, tinha uma diretora de novelas lá que chamava Glória Magadã, que era uma cubana exilada em Cuba, em Miami, e que veio para o Brasil e que fez as primeiras telenovelas. E ela tinha uma visão de que os textos tinham que ser estrangeiros, que os roteiros tinham que ser em clássicos estrangeiros e não histórias brasileiras, contos de capa e espada, né, grandes épicos, não histórias do cotidiano e tudo mais, né? Então, acabou que a gente teve Beto Rockefeller, né, que foi uma novela que fez sucesso, demonstrando que os personagens brasileiros, o linguajar mais popular do dia a dia, podia fazer sucesso. Então, a Globo estava antenada nesse movimento que também interessava aos anunciantes de que houvesse uma criação de um conteúdo com o qual o telespectador poderia se identificar mais, né? E aí assistir mais, consumir mais, etc., né? E, por outro lado, o Partido Comunista também começou a perceber a importância da televisão, né, do veículo de comunicação, e também começou a achar que existia ali uma possibilidade de levar as mensagens ali críticas enfim, as mensagens críticas políticas que eles gostariam. Então, é por isso que eu falo de confluência. Por outro lado, os ditadores, o que eles tinham interesse? Eles tinham interesse em um veículo de comunicação com uma força capaz de unificar o território nacional e de facilitar o controle político desse território, né? Então eles começaram a ver a televisão como esse veículo, por isso que eles investiram muito, investiram na Embratel, em transmissão, em próprios subsídios para compra de equipamentos das emissoras de TV, e, enfim, eles deram esse apoio para as emissoras de televisão com o objetivo de ter um veículo que eles pudessem também controlar através da censura, né? E também aí a história, o conteúdo brasileiro também interessava para que houvesse uma criação ali de uma identidade nacional patriótica, que o Brasil era forte, enfim, cada um queria um Brasil diferente, né? Por isso essa confluência contraditória entre essas forças políticas, né? E aí, aí, nesse sentido, as telenovelas se tornaram manias nacionais, se tornaram o principal produto da indústria cultural brasileira, um verdadeiro fenômeno que é mundialmente reconhecido hoje, né? E aí a censura começou a ficar atenta, né? Vamos deixar o teatro de lado, porque o problema agora está aqui. Tá nesse produto que a audiência está consumindo e cada vez com maior alcance. E aí a censura foi muito forte em torno das telenovelas, né? Eles acompanhavam capítulo, primeiros roteiros, depois capítulo a capítulo, eles mandavam censores diretamente aos estúdios para acompanhar a gravação, a hora de edição, né, de corte, de cena, tinha censor ali que se tornando o verdadeiro coautor da obra, né? Corta aqui, eles cronometravam os beijos, as cenas de beijos, tá com 40 segundos, vamos deixar com 15. Então era uma coisa muito pesada, né? E o Dias Gomes foi o autor mais perseguido, porque ele era um notório membro do Partido Comunista, né? E ele se tornou muito respeitado também como autor de telenovela e de muita audiência. Então eles viam o Dias Gomes como uma coisa muito perigosa, né? E tanto teve uma experiência que eles fizeram, a Jeanette Claire, por exemplo,
ela foi injustiçada na época, porque existia muito preconceito, porque a Jeanette Claire ela tem uma veia mais melodramática, né? Mas ela também era uma autora que colocava o Brasil, a realidade brasileira, de forma crítica, inclusive ela falou de reforma agrária nos Irmãos Coragem, né? Mas ela era vista como alienada ali pela intelectualidade e tal. Só que, por exemplo, o regime militar, ele percebia que a Jeanette Claire era crítica. Eles a colocavam em alguns documentos da CNI a que eu tive acesso como comunista também, né? Mas, mesmo assim, o Dias Gomes tinha uma perseguição maior. Uma vez eles fizeram uma experiência, o casal, né, Dias Gomes e Jeanette Claire, de ele escrever uma cena e mandar com o nome dela, e aí quando foi com o nome dela passou, por exemplo, né? Então tinha realmente uma coisa com o nome dele muito forte. Ele foi enfrentando isso, aí teve esse choque nacional que foi a censura de Roque Santeiro, né? Mas em todas as outras novelas ele enfrentou, e ele, não só ele, como todos os outros autores, né? E depois o que você mencionou aí na sua pergunta sobre essa questão da censura em períodos democráticos, né? Eu acho que uma parte que eu considero bem importante dessa história do Roque Santeiro que eu trouxe no livro é que em 1985, quer dizer, o que se dizia? Acabou a ditadura, agora é redemocratização, volta da liberdade de expressão, fizeram festa, enterraram a censura, assim, simbolicamente com caixão, até o Dias Gomes participou de cerimônias assim. Então vamos colocar Roque Santeiro no ar. E aí a Roque Santeiro foi aquela coisa, Brasil em festa, né? Voltamos à democracia, aquela época do Tancredo, depois o Tancredo morreu, então toda aquela comoção, o país estava em festa. Então pouco se falou disso, mas, e isso eu acho que foi interessante que o livro trouxe, que a novela em 85 foi muito censurada, porque o departamento de censura continuava montado. E essa raiz de autoritarismo brasileira, ela não se desfaz, né? A gente acompanha hoje, né? Quanta censura ainda sobrevive, apesar de a gente não ter, teoricamente, mecanismos, apesar de a Constituição dizer que a censura é proibida no Brasil, né? Então, enfim, algo que a gente tem que estar atento, porque, de fato, a liberdade de expressão é um valor pelo qual a gente tem que estar sempre lutando, assim, independentemente do governo, se é de esquerda, inclusive, ou se é de direita, porque existe uma tentação aí de calar o lado com o qual a gente não concorda. Prezada Laura Matos, muito bacana que você falou aqui desse contexto de Dias Gomes e Jeanette Claire, né? Você citou a grande novela Beto Rockefeller, que também parece ter sido assim, um pontapé inicial, um momento assim de ruptura em que os personagens traziam, né? Digamos assim, alguns personagens desajustados sociais, diálogos que até então eram incomuns, né? E como isso chamava atenção naquele contexto. E penso também que o que enriquece a sua obra, os anexos aqui, você trouxe aqui como os anexos vários documentos, né, cópias aqui de pareceres, né, como você colocou, né, o Dias Gomes, ele, quer dizer, já tinha passado o ato institucional número 5, e nos anos 80 ainda prevalecia a censura, não a censura como era nos anos 70, essa censura mais extremada da presença do censor lá diante da produção da novela, precisou se chegasse até 88, né, com a Constituição Cidadã, né, e aí tem fotos aqui do Dias Gomes ao lado de Tancredo Neves, né, aquele momento muito impactante, né, das diretas já, né, depois com Ulisses de Guimarães em 88, e aí você falou, né, eu estou com um dos anexos aqui em aberto, né, que em 85 ainda era muito forte. Tem aqui um parecer do diretor do DCDP, Coriolano de Loyola Fagundes, né? 15 de maio de 85.
Comunicamos a Vossa Senhoria que a sinopse da telenovela titulada Roque Santeiro, de autoria de Dias Gomes, foi liberada para o horário de 20 horas, condicionada ao exame da videofita. Pedimos especial atenção da emissora para as abordagens de adultério, prostituição, insatisfação sexual, livre relação amorosa e religião, principalmente mensagens favoráveis ao movimento dissidente da Igreja Católica, que deverão receber tratamento adequado ao horário e veículo. Lembramos que sempre que a obra sofre alterações, faz-se necessário a remessa dos adendos a este órgão. Então, nós não estamos, nesse parecer, não é um parecer de 1965, é de 85, né, já numa outra fase aqui da censura, que mesmo essa terceira versão ela causou assim, uma enorme preocupação, como você coloca aqui. Ressalva em relação a questões morais e políticas. Né? Então, sobre esse lugar ainda em 85, né, a existência de uma censura. Como é que você distinguiria essa censura de 85 com a censura lá da fase mais violenta, digamos assim, as novelas, né? Anderson, você sabe que você estava lendo esse parecer do Coriolano de 85 e eu estava pensando que interessante que parece um texto escrito hoje, né? Parece um texto super atual, né? Se você trocar a Igreja Católica por Igreja Evangélica, poderia perfeitamente ser um parecer aí de um ministério do nosso atual governo, né? Então, quantos anos, né, que se passaram desde então e a gente está discutindo as mesmas coisas, né? Então, assim, eu acho, lógico, a gente teve na década de 70, enfim, teve períodos mais violentos, mas eu acho que a gente tem que considerar que a censura é algo sempre violento, né? Porque você cercear a liberdade de expressão, né, a liberdade de imprensa num país é algo muito violento, né? E quando isso se dá em épocas democráticas, a gente entende como a democracia é algo que não é dado como certo, né? Que a gente precisa sempre cultivar, né? E cuidar para que isso se perpetue no nosso país, né? Então, eu fiquei muito impressionada assim, com essa leitura que você fez desse documento, de ver a atualidade. E a atualidade da obra do Dias Gomes é algo realmente inacreditável, né? Se você lê o Bem Amado hoje, que foi escrito, né, em 62, foi ao ar em 73, né, e depois no seriado de 80 a 84, que tem o Dorico Paraguaçu, né, o prefeito de Sucupira. Se você lê o Bem Amado, é assustador, porque assim, ele fala, por exemplo, da briga do judiciário com o executivo, né? Fala sobre o autoritarismo, fala sobre corrupção, políticas eleitoreiras, né? Então, o Roque Santeiro, o que ele trouxe com o Roque Santeiro? Que discussão que ele trouxe? Ele trouxe a discussão da necessidade que a sociedade tem de acreditar em mitos, né? Em falsos mitos. Como os falsos mitos se colocam com força, né? Culturalmente no Brasil, e como que isso é utilizado ali pela política e essa questão da relação da religião, do uso político da fé, né, do abuso da fé. Então, é muito assustadora a atualidade do Dias Gomes, é assustadora, porque a gente preferia que isso a gente tivesse lendo essas obras que a gente vai sempre ler, porque são clássicos maravilhosos, histórias incríveis, mas que a gente olhasse para essas obras como contando de um Brasil passado, né? Mas elas contam de um Brasil super atual. E é isso que eu acho que a gente tem que ficar atento. Agora, no centenário do Dias Gomes, vamos ficar de olho, vamos reler todas as obras, entender que ele estava falando de um Brasil da década de 60, mas de um Brasil com raiz autoritária sempre, que a gente tem que estar sempre de olho. O próprio senhorzinho Malta tinha uma conotação política muito grande, né? Entender o que ele queria passar, a existência daquela
daquele personagem, daquelas falas, a maneira como ele se comportava, né? Com aquela fala, tô certo ou tô errado, né? Como que aquilo tinha Exato. uma E, carga, né? e ao mesmo tempo, eles são personagens encantadores. Essa é a Sim, riqueza do Dias Gomes, exatamente. porque ele Né? mostra que esses políticos, ou esses coronéis, esses donos do poder, eles são pessoas carismáticas, né? Senão eles não teriam o poder que eles têm. E que eles deixam, né? Eles trabalham justamente com esse carisma para levar adiante ali um projeto autoritário, né? Por isso que eu acho que chama tanto atenção e, né, como isso é forte no Brasil hoje, né? Pessoas que têm carisma, que são considerados mitos, né? E que são verdadeiros odoricos aí da vida real, né? Bom, já que você falou do centenário, né, da Dias Gomes, eu penso que a sua obra ela está inserida num importante processo de educação das gerações mais recentes, que é muito importante que as gerações mais recentes, os mais jovens, saibam da história de nosso país, saibam que existiu uma ditadura, saibam que existiu uma censura, o que é uma censura, o que é uma ditadura, o que é produzir arte num regime ditatorial. É preciso que as gerações saibam para que aquilo que aconteceu não se repita. A partir do acesso a livros como o seu, a geração mais jovem, de mais jovens, possa valorizar, né, a Constituição de 88, a liberdade de expressão, né, e de conhecer a própria obra de Dias Gomes, assim como, né, é lamentável saber que tanta gente não conhece a obra de Dias Gomes, assim como não conhece a obra de Jorge Amado ou a obra de Machado de Assis, ou saber quem é a Janet Clare, e de saber que através desses autores, né, está ali a história do Brasil, o registro de uma brasilidade, né, que por muito tempo ali durante a ditadura aquilo tentou-se ser sufocado, ofuscado. Recentemente eu fiz aqui um podcast sobre Plínio Marcos, também sobre Rubem Fonseca, né? Autores que foram sufocados porque mostravam a existência do drama humano, da complexidade dos humanos, da barbárie, da violência e da miséria, né? E da miséria e da questão política que estava acontecendo ali. Então, esses autores todos precisam ser é, é, exibidos e se estimular os jovens a partir da educação. Então, por isso que eu quero concluir essa nossa conversa, pedir para você falar, porque eu penso que um dos principais pilares do processo civilizatório, do pacto civilizatório, é a educação. Então, a sua obra contribui, e aí você também é colunista da Folha de São Paulo, com o tema educação. Queria que você falasse brevemente sobre esse seu trabalho, de escrever sobre educação. Olha, Anderson, foi uma grata surpresa para mim essa migração Eu sempre trabalhei mais com a área de cultura, né? E escrevi o livro, mas acabou acontecendo, eu me interessei, né? Eu tenho 2 filhos e me interessei pelos assuntos, comecei a escrever, a Folha me chamou para ser colunista, e eu estava, no momento em que eu me tornei colunista, eu estava lançando o livro, eu falei, mas eu vou falar de... E agora eu vou falar mais de censura, de liberdade de expressão, ou vou falar de educação? Achei que eu ia por um caminho ou outro. Eu falei, bom, vou escrever a coluna e vamos ver o que acontece, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa da USP, né, que é Jornalismo, Direito e Liberdade. Então a gente fala muito sobre isso. Então eu falei, que caminho que... No fim, eu falei, eu achei que eu ia por um ou por outro. No fim, quando eu comecei a escrever de educação, eu estava falando exatamente de quê? Eu estava falando disso, de democracia, de liberdade de expressão, né, desses valores, e né, que a educação é indispensável, de fato, como você falou, né, nesse processo, né, de defesa desses valores, né, democráticos, né? E como a educação,
ela é atacada e negligenciada por governos que têm interesses que não esses democráticos, né? Então, da mesma forma que a cultura, né? A educação é também atacada. Os professores também são cerceados, né? Também são censurados. E então, no fim das contas, eu estava falando da mesma coisa, né? E hoje eu comecei a trabalhar também com a área da educação midiática, que é justamente isso, é você mostrar para o jovem e para toda a população como a gente precisa ter uma relação mais saudável com as informações, né, no ambiente digital, né, com as redes sociais, com essa troca toda, esse rol de conteúdo que a gente tem, a gente não sabe exatamente separar o joio do trigo. Então, eu acho que, no fim das contas, eu vejo hoje o meu trabalho com educação muito próximo a esse do livro, né? Porque a gente fala de democracia, né? A gente fala de buscar um país melhor e é através da cultura e da educação. Então, eu acho que acabou sendo bem complementar, assim, essa área que eu estou hoje atuando, que é a da educação. Bom, enquanto conversávamos aqui com a jornalista Laura Matos, ao fundo, um disco de 1975, Arthur Moreira Lima interpreta Ernesto Nazaré, do selo Copacabana, em parceria com o Discos Marcos Pereira. Prezada jornalista Laura Matos, agradeço muito, né, tudo que você trouxe do contexto de sua obra, né, da contribuição que você deu aqui para os nossos ouvintes de conhecer a obra, um pouco da obra de Dias Gomes, da importância de Roque Santeiro e desse contexto complexo, difícil, né, desse autor diante da censura. Anderson, foi um prazer falar com você, falar sobre Dias Gomes, sobre o nosso país e sobre educação. Obrigada e espero que muito sucesso aí para o seu podcast. Bom, a todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.